A Nubank lançou o primeiro ETF da Bolsa Brasileira que paga dividendos mensais. O NVID11 é uma cesta composta pelas 21 empresas brasileiras que mais pagam dividendos. Ou seja, agora você vai poder investir em apenas um ativo nesse ETF e receber proventos mensais das 21 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Tá falando da elite. E neste vídeo eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre essa novidade da Nubank. Quais são essas 21 empresas, quanto rende o ETF, a taxa cobrada por ele, como funciona o imposto de renda, o investimento mínimo para comprar esse ETF e também se vale a pena de verdade investir nesse NVID11. Gosta de ações que pagam dividendos? Então já deixa seu like e fica comigo até o final, que você não vai se arrepender. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é e como funciona um ETF. O ETF, que é a sigla em inglês para Exchange Traded Funds, ou fundos negociados na bolsa, ali na tradução livre, são fundos de investimento que são negociados como se fosse uma ação. Mas ao contrário dos fundos de ações, que tem um gestor lá que fica tomando conta, comprando, vendendo as empresas, os ETFs possuem uma gestão passiva, de maneira que eles querem apenas seguir um determinado índice. Na prática, os ETFs funcionam como uma cesta repleta de ações, sendo que essas cestas copiam a carteira de um índice. E por essa gestão passiva, as taxas costumam ser bem mais baixas do que no fundo de investimentos tradicionais, que vai ter lá toda uma equipe para analisar todas as empresas, o cenário econômico, para ficar movimentando lá o portfólio. E o NDIV, por exemplo, terá uma taxa de administração de 0,5%, e não terá taxa de performance. Essa taxa, comparada aos ETFs norte-americanos, está um pouco elevada, já que os principais ETFs americanos de índice costumam ter uma taxa ali na casa do 0,3%. Porém, se comparada aos fundos de investimento tradicional, de fato essa taxa é bem baixa. Afinal, esses fundos costumam cobrar tranquilamente entre 1,5% e 3% de taxa de administração, além de uma taxa de performance média de 20%. E lembrando também que o ETF é renda variável, e você compra ele assim como compra uma ação, através do home broker, digitando lá o código do ETF. Portanto, por ser negociado na bolsa, a liquidez do ativo vai ser a mesma liquidez das ações dos fundos imobiliários. E o dinheiro que você resgatar numa eventual venda desse ETF estará na sua conta em até 2 dias úteis. E você pode, se quiser, negociar esses ETFs em todos os dias úteis, horários comerciais. Porém, apesar de você poder vender ele quando quiser, o ETF, por se tratar de uma cesta de ações e, portanto, ser uma renda variável, ele pode variar para cima e para baixo, de forma que caso venda esse ativo, você pode ter lucro ou prejuízo. A principal vantagem dos ETFs é a possibilidade de diversificar os seus investimentos de maneira simples e fácil, através da compra de apenas um único ativo. Você compra um único ETF e investe ao mesmo tempo em dezenas ou talvez até em centenas de empresas diferentes. Por exemplo, se você tivesse R$1.000 por mês para investir, você poderia comprar um lote de ações com ticket baixo, ou talvez poderia comprar várias ações diferentes, mas no fracionário, ou você poderia comprar cotas de ETF e já diversificar bastante o seu dinheiro. Isso porque na opção 3 você estaria investindo em dezenas de empresas, mesmo com um aporte pequeno. E além da diversificação e, portanto, do menor risco, o NDIV11 tem uma vantagem grande, que é o pagamento de dividendos mensais. Então, para simplificar, o NDIV11 é um ETF que vai seguir um índice. Qual índice? O IBDV, que é o índice Bovespa Smart Dividendos B3, que foi criado recentemente entre uma parceria da Nubank com a própria B3. Porque enquanto todos os ETFs da Bolsa Brasileira reinvestem o próprio dividendo, o NDIV11 é o primeiro ETF da Bolsa que vai pagar dividendos para o acionista. Ele é gerido pela gestora de investimentos da Nubank. E o que é, afinal, esse índice Bovespa Smart Dividendos B3, esse BDV, que esse ETF investe? Bom, ele é um índice focado em selecionar empresas pagadoras de dividendos. Empresas essas que fazem parte do índice BOV, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então são 2 critérios que esse índice BDV considera. Primeiro, estar entre as 85 empresas listadas no IBOV. E segundo, ele é formado pelas 25 principais empresas pagadoras de dividendos do Brasil. E o cálculo é feito através de uma média ponderada dos últimos 6 anos, dando um peso maior para os anos mais recentes. E além disso, as empresas que compõem o índice são empresas que pagam dividendo mensal. E essa carteira de 21 empresas irá valer até 29 de dezembro de 2023. E após essa data e a cada 4 meses, é realizado um novo cálculo e gerado uma nova carteira teórica para o índice BDV. Então, de maneira simplificada, existe o índice, o IBDV, que são as empresas que mais pagam dividendos no Brasil. E existe agora o ETF, o NDIV11, que vai investir exatamente nas ações que compõem esse índice. Assim, você pode comprar apenas uma cota do NVID11 e investir nas 21 maiores empresas pagadoras de dividendos do Brasil. O investimento mínimo inicial foi de R$100, mas como se trata de renda variável, esse valor pode e vai mudar
ao longo aí do tempo. E quais são essas 21 empresas? Eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela a lista das 21 maiores empresas pagadoras de dividendos do Brasil que vão compor esse índice BDV, além do respectivo peso de cada uma. Mas antes, se você é investidor e quer sempre fazer boas escolhas de investimentos, já se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades em primeira mão. Então essas, são as 21 empresas que compõem o índice hoje. Repare que as 5 empresas de maior peso, e portanto as que mais têm pago dividendos aí, são Taesa, Vivo, BB Seguridade, Banco Santander e Engie, seguidos aí por Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, a CEMIG, Copel, CPFL, CSN, Vale, Gerdau, Vibra, Cirela, Metalúrgica Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN Mineração e Marfrig. E com os respectivos percentuais, sendo aqui a Taesa e a Vivo com 5,8%, enquanto lá embaixo a CSN com 2,97%, a Marfrig com 2,80%. Ou seja, esse é o peso de cada uma dessas empresas dentro do índice. De maneira que a variação dessas empresas vão influenciar, com base nesse peso, a performance do índice, além também de que esse peso vai representar os dividendos que cada um vai receber. E uma curiosidade é que se esse índice existisse desde 2013, ele teria acumulado uma variação positiva de 142% até agosto agora de 2023. Para efeito de comparação, neste mesmo período, o Ibov valorizou 87%. E como é que fica o imposto de renda? Que eu tenho certeza que é uma dúvida de muita gente aqui. Bom, ao investir no ETF NVID11, você não paga imposto de renda. Porém, você vai pagar em caso de venda e também paga ao receber os dividendos. E a alíquota de imposto de renda que incide sobre a venda desse ETF é de 15% sobre o lucro, independente do prazo que você deixe seu dinheiro investido. E um detalhe é que não existe aquela isenção de R$20 mil nas vendas por mês, igual acontece nas ações. No ETF não tem isenção alguma. E vale lembrar que a pessoa que investe no ETF é responsável por recolher esse imposto de renda, através aí da DARF. Ou seja, vendeu com lucro, você tem até o último dia útil do mês seguinte à venda para emitir e para pagar a DARF em questão. E vale lembrar também que se faz uma operação day trade com o ETF, ou seja, compra e vende no mesmo dia, essa alíquota de imposto de renda desse lucro vai ser de 20%. E quanto aos dividendos que você recebe através desse ETF NVID11, a tributação é descontada diretamente na fonte em 15%. Ou seja, os investidores já recebem os dividendos descontados do imposto de renda. Agora a pergunta final, vale a pena investir no NVID11? Olha, eu, André, vejo com bons olhos esse ETF, pois é uma maneira de você diversificar de forma barata e simples os seus investimentos. E principalmente para aqueles que já estão na fase de montar uma carteira de renda, ou seja, aquelas pessoas que já têm um patrimônio maior e querem receber uma renda mensal dos seus investimentos. Isso porque o NVID11 passa a ser uma boa alternativa para receber dividendos mensais das ações brasileiras, justamente porque ele vai investir sempre nas maiores pagadoras de dividendos do Brasil. E caso você ainda não tenha estômago para renda variável para os ETFs, mas já tem uma conta na Nubank, eu contei neste vídeo aqui quanto rende R$10 mil na Nubank, principalmente agora com a queda da taxa Selic.